seria raio-x? Um pouquinho da história, acredito que boa parte de vocês já devem ter falar nisso, né? Raio-x foi descoberto há pouco mais de um século atrás, né? Pelo William Röntgen, que é uma das formas que a gente utiliza hoje, que é o nome dele, virou uma unidade de medida em termos de raio-x, né? Essencialmente trabalhando com um tubo de raio catódico. Ele, por acaso, tinha uma chapa fotográfica e meio que por acidente verificou que aquela chapa fotográfica foi sensibilizada, né? Então, como ele não conseguia ver essa radiação, a partir daí então, foi chamada radiação X, né? E veio o nome que consagrou como raio-x. Infelizmente, né? Ele fazia as demonstrações e a vítima era a esposa dele, né? E a esposa dele, por acaso, acabou tomando uma quantidade de radiação um pouquinho maior do que o que devia por conta dessa descoberta, né? Então, a mão da senhora Röntgen está aí, uma das chapas que foram sensibilizadas naquela época, devia ser uma quantidade um pouquinho absurda de raio-x, né? Então, a partir daí, então, esse raio-x passou a ter uma evolução bastante grande em termos da história, né? Principalmente em termos de diagnóstico médico. Isso gerou para Röntgen um Nobel de Física. E logo no começo do século passado, mais ou menos perto de 100 anos, começaram-se já uma quantidade bastante expressiva de uso do raio-x para estudo de materiais cristalinos, né? Então, os fundamentos da parte da cristalografia, princípio da difração física, espaço recíproco, a interação do raio-x com materiais sólidos cristalinos, tiveram um desenvolvimento muito grande há perto de 100 anos atrás. E aí, já em 1914, quase 100 anos, o ano que vem fazendo um século, né? Os fundamentos da cristalografia foram estabelecidos pelos Bragas, o pai e o filho, né? E os princípios da difração de pó, que é o que a gente utiliza rotineiramente hoje numa intensidade maior, foram descritos ali em 1916, já com trabalhos, inclusive, de estrutura de material cristalino. Então, hoje, se a gente for olhar, a gente tem um uso muito grande dentro da parte de radiologia, difração de raio-x e uma outra técnica que seria a fluorescência de raio-x, com aplicações em termos de área médica, tanto na parte econômica quanto também na parte científica, né? Então, se a gente for pensar, a grande aplicação que a gente tem, que a gente vai estar falando aqui agora, seria a parte de difração de raio-x, que em termos médicos tem lá a parte de próteses, né? Estudos de pedra, de vesícula, pedras renais, e na parte, tanto econômica quanto científica, seria o estudo de materiais cristalinos, né? Uma outra coisa que a gente poderia salientar também dessa linha de radiografia, né? A gente tinha aqui uma outra ferramenta que era a tomografia. A tomografia hoje ela também já está caminhando para a parte de caracterização de materiais, tanto na parte econômica quanto científica. Existem equipamentos de tomografia que a gente pode caracterizar materiais micrométricos e no Brasil já existe um tomógrafo para caracterizar nanomateriais na Universidade Federal de Santa Catarina. Então você consegue ver materiais em 3D com granulações em tamanhos na faixa de 20 a 100 nanômetros. Então você tem equipamento para poder caracterizar materiais nanométricos, seja material particulado, seja material cristalino, em 3D, sem destruir a amostra, né? E a parte de fluorescência de raio-x essencialmente como uma ferramenta de composição elementar, fazendo análise de materiais aí de boro até urânio. O que são raio-x? Aonde eles vêm, né? Qual a propriedade deles, como a gente pode detectar e alguma coisa em termos de segurança, né? Então, se a gente for olhar, o raio-x está aqui um pouco depois da luz, né? Se a gente for pensar, tem a parte visível, depois tem o ultravioleta, depois o raio-x. Se a gente for olhar, ele ocupa aqui, em termos de escala, 3 dígitos, né? Uma escala bastante ampla em termos de comprimento de onda, semelhante àquilo que a gente tem para a nossa luz, sendo que a parte visível ela tem uma faixa de comprimento de onda até bastante restrita. Então eu estou dizendo materiais que têm comprimento de onda, ondas eletromagnéticas com comprimento de onda de 0,1 nanômetro até 0,01 nanômetro, a cerca de 10 nanômetros. Então aí teria aquilo que a gente tem para os raios-x. Tem desde lá então Röntgen, uma radiação não visível, propaga-se em linha reta a velocidade da luz, não sofre desvio por lente ou prisma, né?
tem alguns espelhos específicos para difração de raio-x, é ionizante, penetra na matéria, tem na natureza, provém também do espaço e bastante sério, uma série de cuidados como se pode ter destruição de células e organismos vivos, né? Essencialmente o raio-x está relacionado à perda de energia associada à interação de elétrons com a energia dos átomos. E a gente pode colocar esse raio-x dentro daquilo que a gente chama de raio-x contínuo, radiação branca e raio-x característico. Esse raio-x característico é aquele que, desculpa aqui, raio-x, radiação contínua, isso aqui tá, apaga essa história aqui, que tem interesse analítico, né? Então permite a gente identificar materiais e ter fontes com determinados comprimentos de onda. O que seria esse raio-x contínuo? Se eu tiver um átomo, eu tenho lá um núcleo, tenho lá os diferentes orbitais, no campo de Coulomb com os orbitais K, L, M, N, assim por diante, a depender do número atômico do material, e a gente pode ter um determinado fóton que atravessa esse campo de Coulomb. Quando ele atravessa, esse fóton pode ter uma interação com as cargas que estão aqui, mudar de trajetória, perder um pouco de velocidade, e essa energia que está sendo perdida, ela pode ter qualquer valor em termos de comprimento de onda. Então isso aqui é aquilo que a gente chama de raio-x contínuo. Essa quantidade de raio-x emitido pode ser desde zero até toda a energia que esse fóton apresentava. E tem um outro tipo de radiação, que é aquela que a gente chama de raio-x característico. Cada elemento tem lá suas transições possíveis, né? Então, se eu tiver um determinado átomo, eu tenho lá um orbital K, L, M, N, assim por diante, com um determinado número atômico e elétrons em determinadas posições. Se eu arrancar um elétron da camada K, o que acontece? Alguém se lembra disso? Pode ficar sem um elétron na camada K? Um elétron de fora vem para ocupar esse espaço. Na hora que esse elétron vem de fora para ocupar esse espaço, tem uma certa quantidade de energia que é emitida. E essa quantidade de energia é emitida para cada elemento. Então, cada elemento tem suas transições possíveis, né? Então, por decorrência disso, tem aqui como se fosse um código de endereçamento postal. Cada número atômico tem determinadas transições possíveis e cada uma delas com uma certa energia. E isso permite com que a gente tenha a condição de identificar os elementos químicos que estão presentes. A fluorescência de raio-x é uma técnica que essencialmente vai lidar com a caracterização dessa energia, medir a intensidade e a partir daí a gente pode quantificar esses elementos. Várias outras técnicas analíticas também vão estar utilizando esse princípio. No nosso caso em particular, isso daí tem um interesse no sentido de gerar raio-x, ou ter uma fonte de raio-x. Então, se eu tenho um equipamento de raio-x, eu preciso ter simplesmente uma fonte. E o que seria essa fonte se a gente for colocar no sistema mais simples? Eu vou ter um sistema com vácuo, um filamento de tungstênio, uma diferença de potencial bastante elevada, de tal forma que eu vou estar arrancando elétrons desse filamento e jogando num ânodo que está aqui embaixo. Pode ser de cobre ou outro elemento qualquer. Na hora que isso acontecer, eu tenho as energias características do cobre sendo emitido. Bem, para poder ter isso aqui de uma forma útil, eu tenho que ter uma janela de um elemento de número atômico baixo, com baixa absorção, que eu possa pegar e ter esse raio-x então saindo daqui. Eu vou ter radiação K-alfa, vou ter radiação K-beta e N outras radiações, além do espectro contínuo, e eu posso utilizar isso aqui para fins analíticos. A gente pode utilizar isso daí para fins de radiologia, né? Então, a gente precisa ter uma fonte de raio-x e o conceito basicamente é um filamento, todo o sistema em vácuo, com a diferença de potencial que vai gerar esse raio-x com uma certa energia e saindo por uma janela. Bem, na amostra, na hora que esse raio-x incidir sobre ela, a gente pode ter tanto difração como também interação desse raio-x com a matéria, sendo uma parcela deles sendo absorvida pelo material, né? Então esse raio-x ele vai atravessar o material. Bem, se eu for lá no dentista e me der avental de chumbo ou de plástico, a mesma coisa? Não, né? Então, a depender da espessura
da densidade do comprimento de onda, essa absorção pode ser maior ou menor. E essa atenuação é o resultado da absorção mais o espalhamento que a gente tem em termos de raio-x. A absorção, raio-x de baixa energia é absorvido mais facilmente que os de alta energia. Então, se a gente for pegar, não sei se alguém já viu um equipamento de difração de raio-x, um tubo de cobre, energia não muito elevada, metade daquilo que sai do tubo até chegar na amostra se perde dentro da atmosfera. Tá? E depois daquilo que está sendo difratado, metade do que se difratou se perde entre a amostra e o detetor. Tá? Os de energia mais elevada vão atravessar o material, então tem uma transparência maior aos raios-x. Então, para determinadas funções, a gente em radiologia quer raio-x de uma energia mais elevada. Dependendo da técnica ou do objetivo, eu posso ter fontes de raio-x menos energéticas, o que vão causar um menor dano potencial a organismos vivos. Né? Do modo geral, à medida que cresce o comprimento de onda, tá? Nós temos um crescimento de absorção até ter um nível próximo à camada de transição. Vamos tentar ver se a gente consegue desenhar isso aqui na lousa e tentar entender isso. Eu tenho um núcleo, aqui um elétron, camada K, L e assim por diante. Eu tenho lá, por exemplo, um certo fóton de energia, mas eu não tenho energia suficiente para arrancar um elétron da camada K. Vamos pensar, é mais fácil eu tirar um elétron da camada K ou da camada L? Da L, né? Então, para arrancar um elétron da camada K, o que eu tenho que começar a fazer? Eu tenho que começar a aumentar essa energia. Na hora que eu conseguir arrancar o elétron dessa camada, o que acontece? Até então, isso aqui não estava absorvendo. Na hora que chegou o momento que eu tenho energia suficiente para arrancar um elétron dessa camada, eu tenho um pico instantâneo de absorção do material, em termos de energia. Né? Então, isso vai acontecer em várias situações. Né? Então, se eu tenho aqui o comprimento de onda, tá? Crescente para cá, a energia cresce nesse sentido. Né? Então, eu venho aqui, a minha absorvância do material vai diminuindo, de repente eu consegui arrancar um elétron de uma determinada orbital. Isso aqui sobe absurdamente, depois ele começa a cair novamente. Né? Então, esse coeficiente de absorção do material depende também da energia dessa radiação. Então, quando esses raios-x vão atingir o material, nós temos dois tipos de fenômeno. Uma parcela desse raio-x pode ser absorvida e uma outra parcela pode ser objeto de espalhamento. Né? Esse espalhamento pode ser dado na forma de espalhamento elástico ou espalhamento não elástico. O que seria um espalhamento elástico? Não sei aqui quem é mais antigo, se lembra daquelas bolinhas de borracha com uma alma de aço que te jogava na parede e aquilo praticamente não parava de pular nunca, até um dia que foi proibido. Alguém chegou a brincar com um negócio desse? Não? Não? Tá? Ou seja, você batia aquilo ali e destruía a tua casa, né? Tá? Então você imagina uma bola de borracha, tá? Com aço dentro, tá? Isso daí simplesmente bate e não para de pular nunca mais. Ou seja, aquilo que a gente pode dizer que é um espalhamento elástico, tá? Vai mudando de trajetória mais do que 90 graus, mas não perde energia. Existem outros tipos de espalhamento que tem perda de energia, tá? Então você tem essas duas situações. Esse espalhamento elástico, a gente vai estar vendo, ele é extremamente importante na difração de raio-x. E a difração de raio-x ela vai permitir a gente fazer uma série de análises. A mais importante dela é identificar um material cristalino e a segunda mais importante, por exemplo, seria a parte de quantificação desse material cristalino. Então, se eu tenho um material particulado, eu posso saber se lá tem quartzo e quanto tem de quartzo. Além disso, a gente pode avaliar informações sobre parâmetros de estrutura, cristalinidade,
tamanho de cristalito, ou seja, um empacotamento de átomos que estão devidamente organizados, fazer ensaios em atmosferas não controladas, ou mudando temperatura, mudando pressão parcial de gases, fora outras aplicações mais específicas na parte de engenharia de materiais, como orientação de cristal, tensão residual e filmes finos, né? Então, se a gente for pensar na matéria, a gente pode ter ela no estado sólido, líquido e gasoso, sendo que o estado sólido a gente tem lá o material que é cristalino, que tem o ordenamento da estrutura, e o material que não tem ordenamento nenhum dos átomos, que seria aquele material que a gente chama amorfo. Então, olhando o material cristalino, esse ordenamento ele vai se repetir no espaço, e a gente pode estudar esse material cristalino através da interação do raio-x com o mesmo, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente pode estudar é avaliar informações sobre a estrutura cristalina e, dentro daqueles vários sistemas cristalinos, poder identificar como que está esse material ou a qual sistema cristalino, grupo espacial, assim por diante ele pertence, né? Então, se for pensar dentro desse material cristalino ainda, isso aqui tem uma importância grande para a gente. Eu posso definir o menor volume possível na qual esses átomos se repetem e saber qual que é a coordenada XYZ de cada um desses átomos, saber que átomo que é e qual o seu número de coordenação. Vou pegar um sal de cozinha NaCl, eu tenho condições de visualizar o que seria a estrutura com a posição XYZ de cada átomo de sódio ou cada átomo de cloro dentro dessa estrutura. Outra coisa que eu não sei se vocês se lembram, ou alguém ouviu falar disso, provavelmente só quem fez alguma coisa mais relacionada a materiais, é o nome que cada plano dentro dessa estrutura cristalina recebe. Então, se eu for pensar que isso aqui é um cristal, eu tenho aqui 3 eixos, direção A, B e C, tá? Eu tenho um valor para A, um valor para B, um valor para C. Isso aqui, como os ângulos são 90 graus entre si, isso aqui é um sistema ortorrômbico. A diferente de B, diferente de C, os 3 ângulos entre si iguais a 90 graus. Bem, esse plano que está aqui, tá? Ele é diferente desse plano que está aqui, que é diferente desse outro plano que está aqui dentro da estrutura cristalina. Então, cada um desses planos tem condição de receber uma denominação, e dentro da estrutura cristalina, cada um desses planos tem uma certa distância. Tá? Bem, vamos abstrair isso daqui e pensar que isso aqui era um cubo. Se isso aqui for um cubo, o que acontece? A igual a B igual a C. E se A igual a B igual a C, pouco importa para mim se eu estou olhando a distância entre esse plano que está aqui, ou esse plano, tudo fica a mesma coisa. Então, isso tem uma coisa que a gente tem a multiplicidade de planos que é dada por conta do sistema cristalino. Quanto maior a simetria, esses planos vão se repetir. Quanto menor a simetria, mais planos nessa estrutura cristalina a gente vai ter. E cada um desses planos aqui pode gerar um fenômeno de difração de raio-x. Então, em função do padrão de espalhamento na difração de raio-x, que está relacionado a esse arranjo que a gente tem dentro dessa estrutura cristalina, a gente tem condições de, primeiro, identificar o material que a gente tem. Então, cada um desses planos tem condição de ser identificado. Um plano que intercepta A em 4, B em 3 e C em 2, eu vou simplesmente pegar um quarto, um terço e meio, que seria o recíproco disso, e vou transformar isso em número inteiro. Isso vai me dar o nome desse plano como plano 3, 4, 6. Se eu pegar esse plano aqui, que intercepta C, paralelo A e B, isso aqui vai ser um plano 001. Tá? Esse aqui vai ser um plano 100, esse aqui vai ser o plano 010. Então, cada um desses planos dentro da estrutura cristalina ganha lá uma denominação. E cada um desses planos tem uma determinada distância. Essa distância vai ser importante para a gente daqui a pouquinho. Bem, eu não sei quantos de vocês viram ótica, ou se lembram de ótica lá do colegial, né? Mas todo mundo aqui já deve ter pego uma pedra e ter jogado num lago que estava bem calminho, né? O que acontece quando vocês pegam uma pedra e jogam lá no lago? Começa uma onda.
joga 2 pedras e o que acontece então? Essas ondas vão se chocar. Em determinadas situações, essas ondas vão, em determinadas direções, essas ondas vão estar em fase. Eu vou ter uma interferência construtiva. Se elas estiverem defasadas, nós vamos ter uma situação de destruição e não vai ter mais onda nenhuma, né? Então a gente pode pensar isso em ótica, tá? Se eu tiver um anteparo, 2 pequenos orifícios, esse orifício é próximo do comprimento de onda da luz, o que acontece? Cada um desses pontos aqui, cada uma dessas aberturas vira uma fonte pontual e vão ter determinadas direções na qual isso aqui vai estar em fase. E eu vou ter uma interferência construtiva. Essa condição, para ter uma interferência construtiva, são múltiplos do próprio comprimento de onda. Tá? Eu não sei se vocês tiveram um professor de física que pegou e deduziu, né? Esse valor de x aqui está relacionado com esse ângulo e com essa distância entre esses orifícios. Provavelmente ele deve ter deduzido isso aqui para vocês uma vez na lousa. E esse x tem que ser o comprimento de onda. Então, na ótica, a gente tem isso daqui para ter uma condição de difração. Bem, o que acontece quando a gente tiver um material cristalino e está incidindo raio-x? O raio-x vai parar nessa superfície? Vai entrar, tá? E o que acontece é que cada átomo, uma pequena parcela desse raio-x que está chegando aqui, vai sofrer aquilo que a gente chama de espalhamento coerente, aquela bolinha borracha com alma de aço, né? Então, um pouco desse raio-x chegou em cada átomo, em função da quantidade de elétrons que ele tem, sofre um espalhamento. Mas eu tenho um átomo aqui, 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 aqui. No segundo plano também, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, isso aqui vai lá para baixo, tá? Então, como se tivesse um prédio, tá? Com um monte de átomos e o raio-x está sendo espalhado em cada um desses pontos. O que vai acontecer numa situação dessa? O raio-x está chegando, sofre espalhamento aqui, aqui embaixo, aqui também, e nós vamos ter da mesma situação uma interferência construtiva na hora que a gente tiver esse valor de x igual ao comprimento de onda também, tá? Na hora que essa diferença de percurso for 2x, a gente consegue ter uma condição de difração. E tá? Esse x aqui, então, sendo essa distância que tem entre esses vários planos que estão aqui, relacionado com esse ângulo de incidência e com o comprimento de onda, a gente tem aquilo que a gente estava falando lá do Braga e pai e filho, definiu como os fundamentos da cristalografia perto de 100 anos atrás. Então, tem lá aquilo que a gente chama a lei de Braga, esse múltiplos de comprimento de onda tem que ser igual a 2x, isso aqui relacionado com, às vezes, a distância interplanar vezes o seno do ângulo de incidência. Agora, se eu pegar um material cristalino, quantos planos eu tenho aqui? Um monte. Depende de como que é a simetria desse material. Se for muito alto, eu posso ter 8, 10, 12, 15 planos. Se a simetria for baixa, eu posso ter quase uma centena de planos, cada um deles com uma certa distância. Então, vão existir. Bem, eu vou trabalhar com um valor de comprimento de onda, que senão isso aqui fica complicado. O equipamento, basicamente, a gente vai trabalhar com um raio-x característico só que vai ser filtrado para isso. E à medida que eu for variar esse valor de θ, eu vou ter condições de ter difração dos vários valores de distância interplanar. Então, esse é o princípio que a gente tem para difração de raio-x. Se eu pegar um material cristalino aqui, fluoreto de césio, tá? Relativamente simples, eu vou ter aqui alguma coisa como perto de 8 picos, cada um deles aqui com sua determinada orientação em termos de HKL, qual que é o plano. Cada um deles tem uma certa distância interplanar e tem uma determinada intensidade que está relacionada com multiplicidade, que está relacionada com polarização, que está relacionada com quantidade e a natureza dos átomos que estão em cada um desses planos. Então, esse valor de distância, em função do comprimento de onda, eu posso correlacionar ali com o θ. Para a felicidade nossa, existe uma instituição no mundo que organiza todas essas informações. E a gente deve ter lá hoje pouco mais de 500 mil de dados de difração de raio-x arquivados em bancos de dados que a gente pode comprar.
Então, são informações de banco de dados, normalmente vence todo ano, o sistema é feito para tal forma, a gente está pagando ali todo ano um pouquinho a mais, né? E a gente ter essa base de dados acessível. Basicamente, o que a gente tem? Os ângulos que a gente tem, que são as distâncias interplanares, trazem informações sobre aqueles Ds do retículo cristalino. A intensidade está relacionada em qual elemento químico que eu tenho em cada posição e quantos elétrons ele tem. Isso vai dar para nós a intensidade. Então, utilizando essas duas informações, isso serve para a gente como uma base para o mecanismo de identificação, como se fosse uma impressão digital de materiais cristalinos. E existe nos Estados Unidos o ICDD, International Center for Diffraction Data, que é um organismo que junta todas essas informações e a gente pode ter acesso. Algumas delas até pelo sistema CAPES, para quem está trabalhando com pós-graduação, a essa base de dados, né? Se a gente tiver uma amostra polifásica, o que seria? Vamos supor, quartzo e óxido de ferro. O raio-x quer saber quem é o quartzo, quer saber quem é o óxido de ferro? Se ele simplesmente encontrar um plano lá, o que acontece? A difração acontece, tá? Então, se eu tiver quartzo, tiver hematita numa determinada proporção, eu simplesmente vou ter uma sobreposição desses dois espectros e vou ter um resultante. Obviamente tem todos os problemas de absorção de massa que fazem com que a difração de raio-x não seja tão simples quanto uma análise química quantitativa. Mas, a partir desse espectro que está aqui, eu posso pensar em termos de uma quantificação dessas fases que estão aí identificadas. Então, hoje, ainda a difração de raio-x é uma das principais ferramentas para a identificação de fases em materiais cristalinos e que permite também a gente fazer uma quantificação das mesmas, né? O equipamento, basicamente, se a gente for pensar naquela equação de Bragg, N lambda 2D seno θ, tem que ter um suporte de amostra, tem que variar esse ângulo de incidência e da mesma forma que está variando esse ângulo de incidência, tem que ter um sistema de detecção para poder manter uma geometria travada. Que mais que a gente precisa? Eu quero iluminar qualquer lugar aqui, ou quero iluminar somente a amostra com raio-x? Se eu quero que o raio-x vá somente até a amostra, você tem que ter todo um sistema de óptica, de fendas e colimadores para que essa região da amostra só enxergue a radiação dali do tubo e que essa radiação do tubo não vá para nenhum outro local. E tudo que a gente tem aqui, de uma certa forma, seja repetido até da amostra para o detetor. Bem, alguns equipamentos, os mais antigos, demoravam demais. Então, o que você faz com o equipamento de difração de raio-x que você consegue fazer uma amostra a cada 30 minutos ou uma hora? Você vai ficar com o cronômetro para voltar para lá? Você vai preferir ter um trocador automático de amostra que ele vai inclusive poder trabalhar à noite. Tá? Bem, a tecnologia mudou tanto, hoje você faz análise em coisa de alguns minutos. Aí você faz análise a coisa de alguns minutos, você não tem nem tempo de tomar um cafezinho, acabou a análise, você tem que fazer outra, né? Então, o trocador de amostra hoje funciona no outro sentido de produtividade. Você carrega 20, 30, 50 amostras, tá? A depender do tipo de equipamento, é extremamente vantajoso e você tem condições de gerar condições de produtividade. Obviamente, você pode ter o mesmo equipamento hoje de bancada e fica trocando amostra de 5 em 5 ou de 10 em 10 minutos. Existem algumas opções. Se eu quiser fazer análise, principalmente na indústria farmacêutica, em condições de alta umidade ou variar a temperatura, pressão parcial de gases, existem dispositivos que a gente pode fazer análise não ambiental, ou mesmo se a gente quiser fazer análise de peças de grandes dimensões, na área de metalurgia, por exemplo, existem suportes especiais para amostras de até 1 kg. Né? A preparação de amostras é uma das coisas mais relevantes dentro dessa técnica, tá? E a gente pode tentar entender um pouco disso. Deixa eu voltar um slide lá para trás.
que acontece se eu preparar mal a minha amostra e ela estiver um pouco mais para cima? Esse ângulo vai ser o mesmo? Vai mudar, né? Se esse ângulo mudar, o que acontece? Para esse mesmo valor de distância interplanar, que está aqui, eu vou encontrar a minha condição de difração com um valor de θ um pouquinho diferente. Se eu abaixar, acontece a mesma coisa. Então, se eu tenho que iluminar um determinado material, se eu ponho ele mais para cima ou mais para baixo, eu tenho que mudar o ângulo para que ele venha para a mesma posição. Então, se eu coloco a amostra um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, todo o espectro de difração, ele anda. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a preparação de amostra, em primeiro lugar, com a altura do material. Outra coisa é que a difração de raio-x, ela não penetra indefinidamente, ou seja, o raio-x não penetra indefinidamente na amostra. Ele penetra muito pouco. Para uma radiação que a gente usa de baixa energia, que é de cobre, ele penetra alguma coisa perto de 10 micrômetros. Ou seja, se eu tiver material com granulação de 1 milímetro, eu vou ter uma quantidade muito pequena de cristais que vão estar gerando difração de raio-x. Então, o que a gente precisa fazer é reduzir o tamanho de partícula para alguma coisa próxima, da mesma magnitude daquela profundidade de penetração do raio-x. Então, a gente tem que pulverizar o material. Agora, isso causa alguns problemas para a gente, tá? Se eu chegar e der um soco na cara de vocês, o que vai acontecer com a cara de vocês, se for bem dado? Vai ficar amassada. Então, na hora que eu estou quebrando o material, o que acontece se eu pegar e passar um rolo compressor em cima desse celular aqui? Tá? Vai acontecer a mesma coisa, vai virar como se fosse massa de pastel, né? Então, se eu for pensar na hora que a gente está moendo o material e fizer uma pressão muito grande, o que acontece com essa distância interplanar? Diminui. E essa aqui vai? E essa aqui? Também. Então, na hora que a gente está reduzindo o tamanho de grão, colocando o processo de moagem, a gente gera deformação na estrutura. Tá? Isso pode significar alargamento de pico. Se eu, por acaso, não tiver uma quantidade suficiente de grãos, eu não tenho uma estatística adequada e minha identificação fica muito mais difícil. Então, dependendo da condição que eu quero fazer uma análise qualitativa ou quantitativa, existem determinadas condições de tamanho de grão que a gente deve ter como meta, né? Tem diferentes tipos de forma de a gente preparar esse material. Normalmente a gente pega um pó, estou chamando aqui de difratometria de pó, posso também fazer difração de materiais cristalinos de fragmentos, propriamente dito, de monocristal e assim por diante, mas a mais difundida, aquilo que a gente vai estar trabalhando quase sempre é a difração de pó. A gente prensa o material por trás, tira o excesso e depois pega essa lâmina e coloca lá no equipamento. Vocês estão vendo aqui um suporte quadrado, na qual meu cristal, toda a minha amostra ficou presa numa determinada posição. Eu tenho um outro suporte aqui que é redondo, tá? E qual a grande vantagem dele? Vamos supor que isso aqui é um determinado cristal no suporte redondo, eu ponho esse suporte para girar. À medida que eu ponho esse suporte para girar, aumenta a probabilidade de eu ter vários planos gerando difração de raio-x. É a mesma coisa que eu tivesse moendo um material. Então a gente ganha em termos de representatividade de amostra, minimiza os problemas de preparação trabalhando com suporte giratório, né? Resultado dessa história é aquilo que a gente chama de difratograma, um gráfico que a gente tem intensidade versus valor de 2θ ou versus distância interplanar. Isso daqui, 2θ, eu sei qualquer radiação, isso aqui eu posso calcular qualquer distância utilizando a lei de Bragg. Posso fazer isso na mão, antigamente a gente fazia tudo isso na munheca, hoje a gente faz isso daqui apertando o botão e cada um desses picos é reconhecido através de um determinado algoritmo e eu tenho a distância interplanar para cada um deles. Então, isso aqui só para mostrar um pequeno trecho de 26 até 32 de uma mistura de materiais na qual a complexidade desse difratograma é bastante elevada. Isso aqui então depois pode ser comparada com uma base de dados, sabendo que cada substância cristalina tem um padrão característico
eu posso comparar com a minha base de dados e procurar fazer a identificação disso. Dificuldade: quanto mais fases a gente tiver no mesmo material, mais difícil fica essa identificação. Então a gente vai comparar aquele padrão com esses dados que estão arquivados em termos de distância interplanar e em termos de intensidade, procurando identificar que material cristalino a gente tem na amostra. Bem, imagine fazer essa comparação. Tá? Eu tenho que pegar valores de distância interplanar, essas intensidades que estão aqui, pegar um banco de dados e fazer essa comparação. Muito tempo atrás, a gente fazia tudo isso na mão. Hoje, existem vários algoritmos que permitem fazer isso de uma forma bem mais simplificada. Se eu sei o que eu tenho na amostra, é simples. Eu tenho sílica, SiO2, quartzo, tridimita, cristobalita. Qual polimorfo de sílica eu tenho? É um ou mais. Então eu pego o padrão, comparo com a amostra, se não conferir eu pego o outro e assim por diante. Tá? Tem um procedimento desenvolvido em 1934, que por esse cara Hanawat, que é extremamente complicado e demorado. Praticamente hoje só quem está na faculdade, um ou outro sortudo, vai fazer isso uma vez na vida. Ou a gente vai utilizar procedimentos de computador que vai comparar cada pico, a posição e a intensidade, por métodos booleanos ou principalmente por sistemas que vão utilizar uma lógica mais abrangente que vai poder, bem, o pico está na posição correta, a nota é máxima. Distanciou um pouco, vai diminuindo a nota e depois a gente vai ter um score em termos de notas possíveis para cada composto. Identificou um composto, automaticamente recalcula a nota para outros possíveis, né? Então, com isso, nós podemos comparar para cada amostra com alguns bancos de dados. Tem um banco de dados que só traz informação sobre os padrões difratométricos e tem alguns outros bancos de dados que vão trazer informações mais detalhadas ainda. Esses bancos, ou esse banco chamado PDF4, ele traz informação sobre a estrutura cristalina, ou seja, ele diz cada átomo onde é que ele está dentro do retículo, qual a posição x, y, z e o número de coordenação de cada um desses elementos químicos. Então, o processo de comparação é essencialmente visual. Eu seleciono um determinado material, vejo se tem na minha amostra ou não. Uma vez achando que tem esse material, a gente arrasta, puxa ele para dentro do espectro e depois aparece uma outra lista de possíveis fases. A gente vai sucessivamente colocando todas as fases até que a gente vê que todos os picos estão devidamente cobertos. Tá? Então esse aqui, por exemplo, é um nucleão cloro, outro nucleão cloro, quartzo e assim por diante. A gente tem condição de identificar todos os compostos que estão ali presentes. Bem, uma outra coisa que a gente pode fazer com difração de raio-x. O pessoal na indústria farmacêutica faz isso, basicamente foi um software desenvolvido por necessidade da indústria farmacêutica. Eu tenho vários lotes, ou eu tenho várias amostras, eu quero comparar elas entre si. Como é que a gente faz isso? É uma coisa fácil ou difícil? Tem ferramentas estatísticas que eu posso comparar amostras duas a duas e ver quais delas são mais semelhantes entre si. Tá? Então, eu posso comparar a posição de picos, a gente pode comparar as intensidades e identificar padrões de comportamento. Então, isso pode ser apresentado na forma de dendrograma. Quanto mais para cá, mais semelhantes são essas duas amostras, quanto mais distante, mais diferentes são essas amostras entre si. Então, essas duas amostras que estão aqui são bem semelhantes entre si e são bem distintas dessas outras que estão para cá. Então, simplesmente ele faz uma comparação de posição de pico e intensidade e através dessa matriz de correlação eu posso pegar cada um desses grupos e visualizar através daquilo que chama de análise do componente principal, uma ferramenta estatística, onde isso aqui se agrupa em termos espaciais. Se a gente for dar uma olhada nesse tipo de agrupamento, a gente consegue ver aqui o conjunto de difratogramas e fica relativamente claro para a gente, na hora que a gente olha, que esses quatro conjuntos definidos através desse padrão de
comparação são bem diferentes entre si. Então, se eu tenho uma indústria farmacêutica, N produtos, eu estou querendo acompanhar, eu sei que esse produto é perigoso e quero ver se eu tenho N outras amostras, se tem um determinado padrão semelhante àquele, né? Então, por exemplo, eu não preciso nem fazer uma identificação positiva de que fase é. Eu sei, por exemplo, que minha amostra X tem cristobalita, que pode fazer muito mais mal do que o quartzo, e eu simplesmente deixo ela e comparo com lá centenas de amostras. Se tiver alguma parecida com aquela minha amostra, eu vou verificar que aquela amostra X vai ter algumas outras que são similares a ela, e com isso a gente tem condições de focar nessas amostras em particular. Quantificação por difração de raio-x, ela é uma coisa relativamente complexa, segundo o procedimento tradicional. Em termos de material particular, é esse tipo de procedimento ainda dentro de saúde ocupacional que se utiliza, né? Onde a intensidade para uma determinada linha, um determinado plano da estrutura cristalina HKL é função do equipamento. Fator de multiplicidade do plano, que está relacionado com a estrutura cristalina, da mesma forma o volume da célula unitária. Fator estrutura são quantos átomos ou quanto de espalhamento elástico a gente tem aqui. Um fenômeno essencialmente óptico de polarização, e quanto daquela fase está presente na amostra, e uma outra informação que é o coeficiente de absorção linear da amostra. Então são vários parâmetros que entram aí, sendo que um dos principais é justamente o coeficiente de absorção de massa. Se eu for pegar uma situação dessa, eu tenho aqui quartzo misturado com óxido de berilo, com cristobalita e com cloreto de potássio, dando matrizes com absorção bastante distintas. Se eu pegar, por exemplo, 0,2, aqui eu tenho 5%, esse mesmo parâmetro 0,2 aqui eu tenho 50%. Eu posso fazer uma análise quantitativa e dizer que eu tenho de quartzo entre 5% e 50%? Não dá, né? Então, eu tenho que ter algum mecanismo de ter condições de fazer uma análise e que essa análise seja independente da matriz ou da absorção dessa radiação. Então, existem alguns procedimentos convencionais, um deles que o pessoal chama de método de padrão interno, que seria nada mais do que adicionar algum outro material que não tem na amostra, e que, se eu tiver uma absorção maior ou menor, ela vai atuar tanto sobre o meu material de referência, como também naquela fase que eu estou querendo medir, na mesma proporção. Então, se eu tiver uma relação quartzo-fluorito estabelecida, agora a gente tem condição de trabalhar numa análise quantitativa, porque a relação entre aquilo que eu quero quantificar e o meu material de referência, ela vai ser linear em termos de concentração. Um outro método que a gente chama de método de adição. Eu não sei quanto tem, tá? Mas se eu adicionar mais um pouco, o que acontece com o sinal? Adiciona mais um pouco, mais um pouco. À medida que eu estou adicionando, a intensidade está aumentando. Então eu posso estabelecer um mecanismo de regressão e, a partir daí, saber quanto que eu tinha de um determinado composto na minha amostra. Não sei quanto tem de quartzo, coloco mais 5%, coloco mais 10%, coloco 20%, a intensidade do quartzo está subindo, quanto eu tinha na amostra inicial, eu posso fazer essa avaliação. Tem um outro procedimento semelhante a esse, que hoje, dentro dos bancos de dados, tem uma informação chamada RIR, Reference Intensity Ratio, que nada mais é do que, dentro daqueles bancos de dados PDF2 ou PDF4, na hora que é coletado o dado, é feita uma mistura daquela fase com 50% de alumina. Então, dentro do banco de dados, eventualmente todas as minhas fases da amostra eu posso ter como referência o que acontece se eu tiver 50% da minha fase cristalina e 50% de alumina. Se eu tenho isso para todas as fases, seria a mesma situação hipotética que se eu tivesse colocado 50% de alumina na minha amostra. E com isso, a gente acaba de identificar, se a gente tivesse informação para todas as fases, eu tenho uma informação semi-quantitativa. Eu sei quanto tem de cada fase na amostra.
Então seria esse outro método, que hoje, graças a Deus, boa parte dos bancos de dados tem essa informação, e eu acabo de fazer uma análise qualitativa, eu posso ter uma informação quantitativa de razoável qualidade. A outra opção é, bem, se eu sei, na minha estrutura cristalina, qual a posição de cada átomo em cada plano, a gente tem a condição de pensar, o que aconteceria se eu tivesse a radiação com tal comprimento de onda atingindo esse material? Qual que é o difratograma calculado disso? Para a fase A, B, C, D, E da minha amostra. Bem, eu posso então calcular um difratograma calculado para o meu material, para essas fases todas, só que eu vou ter que ter um fator de ponderação para ter um difratograma igualzinho da minha amostra. Esse fator que vai ser o fator de ponderação é justamente quanto tem de cada fase dentro da amostra. Então, se eu tiver um modelo da estrutura cristalina de cada composto, a gente tem condições de pegar todo o espectro de difração, mas não um único pico, e a partir daí fazer uma análise quantitativa sem padrão. Obviamente, a gente tem que conhecer um pouco de cristalografia e fazer uma série de ajustes. É rápido, hoje com recurso de computação a gente gasta poucos minutos para isso, a precisão é muito boa, não precisa padrão, tá? Eu preciso infelizmente ter esse dado da estrutura cristalina, que hoje a gente deve ter, principalmente se for pensar em minerais, materiais particulados, boa parte das fases que a gente deve ter alguma coisa perto de 100 a 200 mil compostos com informações sobre estrutura cristalina. Se a gente tem uma fase que a gente não conhece, ela é simplesmente negligenciada nesse processo. E se a gente tem um material amorfo, eu posso adicionar um material de referência que eu sei quanto eu coloquei e também quantificar quanto tem de material amorfo sem ser cristalino lá dentro. É recomendável que, para brincar com isso, a pessoa tenha um conhecimento mais adequado de cristalografia e mineralogia. Mas basicamente o que eu preciso fazer é identificar o difratograma, saber quais são as fases que estão lá dentro, colocar todas as estruturas para dentro do sistema, definir como é que a gente vai fazer esse processamento dessa estratégia de refinamento. Bem, eu vou aceitar deslocamento ou não da amostra, eu vou ter orientação preferencial, alguns planos que possam ter uma orientação, uma intensidade maior do que outros. Eu posso pensar, bem, eu vou refinar também a posição dos picos no que se refere a parâmetro de célula unitária, A0, B0, C0 e assim por diante, para otimizar esse refinamento e minimizar o resíduo e assim por diante. Então a gente estabelece uma estratégia, depois começa a fazer esse processamento, isso vai ser feito até a gente minimizar o resíduo e no fim eu vou ter um resultado de 2, 3, 5, 7, 10, 15 compostos quantificados dentro de uma amostra. Obviamente, quanto mais compostos tiver lá dentro, mais difícil e mais complexo fica isso. Outra coisa que a gente pode pensar em difração, e aí não necessariamente em nanomateriais a gente vai fazer através desse tipo de equipamento, mas através de microscopia eletrônica a gente consegue ver isso. Bem, se eu for jogar dezenas de celulares desse aqui no chão, como é que eles vão cair? Assim? Ou vão cair assim? Vão cair preferencialmente nessa forma placoide. Então o que acontece se eu for fazer a difração disso? Se eu for ver a intensidade desse plano, vai ser a mesma desse daqui? Não. Tem uma frequência muito maior deste, né? Então eu posso utilizar essa situação de ter uma maior intensidade desse plano e definir que existe uma orientação preferencial e de repente fazer um mapa dentro da minha amostra de como é que estão essas intensidades, tá? Então, por exemplo, eu pego um determinado objeto, que nem esse daqui, por exemplo, e tem vários planos cristalinos aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar, mudar uma determinada inclinação para um determinado ângulo de incidência, vou girar, depois eu mudo a inclinação, giro novamente, mudo a inclinação, giro mais uma vez, mudo a inclinação e giro outra vez, de tal forma que eu posso construir um mapa desse hemisfério do que acontece para um determinado plano em termos de intensidade, tá? E com isso
Tá? À medida que a gente está rotacionando essa amostra para diferentes ângulos de incidência, a gente tem para um plano cristalográfico como que está a orientação dele, sendo maior ou menor. Bem, o que acontece se eu for pensar num aço que está no processo de laminação? Ele vai ser esmagado, como se eu estivesse pegando ali, fazendo uma massa de macarrão, e determinados planos vão ter uma orientação preferencial. Tá? Isso daí para algumas coisas pode ser relevante e importante em termos de aplicações industriais, né? E esse plano depois vai me dar uma situação dessa. Existe uma intensidade maior de difração nessas posições e uma baixa intensidade nessa outra condição. Posso pegar o plano 311, depois o plano 001 e outro, e definir qual que é a orientação cristalográfica para todo esse material, se ele apresenta essa orientação ou uma textura. A gente já falou um pouco sobre tensão residual. Tá? Se a gente apertar isso aqui, o que acontece com essa distância? Essa aumenta e essa também. Então, se eu pegar material sem esforço e comparar com o esforço compressivo uniforme, algumas distâncias vão aumentar, outras vão diminuir. Pelo deslocamento de picos, no fotograma, eu posso saber quanto megapascais tem de tensão interna aqui dentro. Esse material tem uma tensão, se for muito grande, o que vai acontecer com ele? Vai quebrar. Tá? Então a gente pode analisar isso. Se eu pegar e fizer um esforço não uniforme, tá? Não dá para fazer, isso aqui dá para fazer. Se eu pegar e fizer um esforço não uniforme, as distâncias interplanares vão começar a variar um pouco. Elas não ficam tão... Para um determinado padrão vai ter um pouco mais para lá, um pouco para cá, esse pico vai simplesmente começar a abrir, ele vai perder a sua definição. Então a gente também tem condições de avaliar nessa mesma situação, se a gente tem uma situação de esforços não uniformes sobre o material e fazer medidas daquilo que a gente chama de tensão residual para um material. Outra coisa que a gente tem é filme fino. A gente usa isso, a gente não tem a menor ideia, né? Todo mundo aqui tem um celular, o que tem lá dentro do celular? É um chip de silício. Esse chip de silício lá tem uma série de camadas, que aquilo ali vai funcionar como um transistor, tá? E essas camadas, cada uma delas tem uma certa recorrência, uma certa espessura e eventualmente tem uma certa orientação e composição. Então, eu posso pegar e fazer uma incidência praticamente bem próximo de zero e obter uma informação de difração e a partir desse padrão que eu tenho desse zigue-zague aqui, eu tenho condições de saber qual é a espessura dessa camada. Tá? A amplitude pode me dar informações sobre variação de densidade. Então, através da análise de filme fino que o pessoal utiliza dentro da parte de indústria microeletrônica, a gente tem condições de ter informações sobre wafers que são utilizados na indústria de semicondutores. Ou a gente tem outras aplicações dentro disso para baixos ângulos. A gente pode utilizar argilas que foram misturadas com polímero e a gente quer que essas argilas elas sejam quebradas para dimensões nanométricas. Com isso, a gente tem condições de aumentar a resistência e uma série de características desses polímeros, tá? Delaminando essas argilas e tendo um polímero com uma propriedade excepcional. Alguém aqui, provavelmente não deve ter o caso, mas o que vocês imaginam se a gente for pegar e fabricar uma válvula para coração? O que é aquilo? É uma prótese. É só um polímero? Ou dentro desse polímero vai um material tipo argila que está delaminado numa granulação extremamente fina, nanométrica, que vai melhorar a condição de resistência, de durabilidade desse material e, além disso, tem que se tomar um cuidado de não ter nenhuma interação biológica com o ser humano que possa causar qualquer tipo de prejuízo à saúde.
Então, um tipo de material desse, que é delaminado, incorporado em polímero para N tipo de aplicações, a gente também vai utilizar a difração de raio-x para verificar se essa argila, por exemplo, foi devidamente delaminada na produção desse compósito com polímero, né? Então, outra coisa que a gente pode fazer é, através desse ângulo de incidência, na hora que ele é muito baixo, eu só vou ver a primeira camada que está aqui em cima. À medida que eu vou pegando e aumentando esse ângulo, eu consigo ter uma maior penetração, e aumentando a penetração eu consigo ver o que está para baixo. Colocando um ângulo muito baixo, por exemplo, eu só vejo 5. Aumentando um pouco o ângulo, ali está de 0,3. Aumentando por alguma coisa perto de 0,9, se for olhar nesse difratograma, começam a aparecer alguns outros picos, né, nesse difratograma aqui daqui, que já aparece um composto de cobre, galho, índio e selênio. Aumentando mais o ângulo ainda para 2 graus, aparece um cádmio, selênio e molibdênio. Ou seja, nada mais do que a gente simplesmente pegar e, através desse ângulo ser muito baixo, a penetração é muito pequena. À medida que a gente coloca esse ângulo mais alto, a penetração vai aumentando, e se eu tenho vários compostos, um em cima do outro, a gente tem condições de analisar cada um desses compostos e inclusive procurar ter informações sobre a espessura disso. Tá? Análise não ambiental basicamente seria condições de utilizar a difração para estudar materiais cristalinos em condições de pressão variável, temperatura variável, e verificar o que acontece em termos dessas mudanças à medida que a gente está aumentando a temperatura, baixando a temperatura, mudando pressão parcial de gases, oxigênio, uma atmosfera inerte, uma atmosfera redutora e assim por diante. E na parte de materiais farmacêuticos, isso pode ser interessante para a parte de acelerar processos de degradação, né? O que acontece quando um remédio perdeu a validade? O princípio ativo deixou de ter eficiência que estava prevista, ou ele, de vez em começar a fazer bem, ele está fazendo mal para a saúde? Tá? Pode ser as duas coisas, né? Depende no que ele se transformou, se simplesmente ele perdeu a atividade. Como é que você pode analisar esse teu princípio ativo, acelerar esse processo de degradação dele? Coloca no ambiente com alta umidade, alta temperatura, e vai acelerando esse processo, e está vendo como é que a estrutura cristalina, por exemplo, de um composto vai se modificar, né? Então existem equipamentos de configurações de difração de raio-x, que é basicamente um Lego, que a gente pode montar um equipamento desse ou ter uma configuração para diferentes tipos em termos de análise, né? Bem, o que a gente pode fazer mais ou menos dentro dessa linha de difração de raio-x, em termos de que boa parte de vocês estão falando que é material particulado de saúde ocupacional? A difração de raio-x nesse contexto, ela já é usada na Fundacentro há algumas décadas para poder quantificar, primeiro identificar o que você tem em termos dessas classes de material particulado na fração respirável, e segundo, além de quantificar, de identificar o que tem, a gente pode quantificar as espécies que a gente tem ali em termos de material particulado. Como que é feito isso normalmente? Aquela mesmo dosador individual, algum tipo de dosador coletivo de pó, aquela fração respirável devidamente filtrada e levada para um suporte específico na difração de raio-x, normalmente com substrato de prata. Tá? A partir daí, então, a gente tem condições de coletar um difratograma e, se for o caso, utilizando aqueles métodos tradicionais, você estabelece uma curva de calibração, intensidade versus teor de quartzo, e a partir daí, então, você tem condições de saber quanto de quartzo você tem ali. Então, você pegou tantos miligramas de material particulado, esses miligramas de material particulado tem 10, 20, 30, 50% de quartzo. Se eu tenho lá uma pedreira de calcário, tá? De repente eu posso ter um certo X, e ali de quartzo eu posso ter 0, qualquer coisa de quartzo, ou seja, aquele material do ponto de vista de periculosidade para uma silicose, praticamente nenhuma,
E o carbonato dentro da fração respirável, ele é facilmente absorvido e praticamente ele não vai fazer nenhum mal para a saúde. Tá? Então, a difração de raio-x, ela é utilizada intensivamente para controle de trabalhador, né? De saúde ocupacional já de longa data. Mineração, pedreira e qualquer lugar onde você tem uma quantidade mais expressiva de material particulado, não simplesmente saber quantas miligramas por metro cúbico de ar respirável, mas também saber o que tem lá dentro, porque o que tem lá dentro é o que faz a diferença, e quanto tem lá dentro, tá? Desses componentes que podem ser mais prejudiciais. Se eu estou respirando tantas gramas por metro cúbico de sílica é uma coisa, se for de calcita é outra, se for de cristobalita muito pior, tá? Então esse tipo de condição é uma ferramenta que a gente vai poder avaliar através de identificação de fases pela difração de raio-x. Vocês estão também tendo um curso de microscopia eletrônica de varredura, é isso não? Não? Tá. Então a gente vai estar falando sobre microscopia mais um pouco, para a gente poder fechar isso. Tá? Então existem diferentes tipos de equipamento e eu procurei dar um enfoque um pouco mais para nano, o que a gente pode fazer dentro de nano em termos de microscopia eletrônica de varredura. Aqui tem um equipamento bastante antigo que a gente tem lá no laboratório, com 2 espectrômetros de raio-x, então a gente pode ter informação também de natureza química com EDS e WDS e toda a parte de imagem, né? Bem, a parte de microscopia eletrônica de varredura hoje permite magnificações que podem chegar a 500 mil de vezes em termos de aumento, ou seja, a gente tem condições de praticamente estar vendo coisas na escala de 2, 3, 5, 10 nano, com condições de amostra em alto VAR ou praticamente sem preparação de amostra nenhuma dentro daquilo que a gente chama de pressão variável ou ambiental. A gente vai estar falando um pouco sobre interação de elétrons com a amostra, análise química pontual. Dá para imaginar fazer análise química de 1 micrômetro cúbico? Tá? Então, eu posso fazer análise química de 1 micrômetro cúbico, ou dá para pegar um volume de 1 micrômetro cúbico, não dá para nem, está muito longe da percepção humana, né? E a gente consegue fazer de meio micrômetro cúbico sem maiores problemas, a depender da característica do equipamento que a gente tem. Essa técnica hoje também permite uma parte de automação bastante importante para a indústria microeletrônica, na mineração e também na parte de aviação. Então, aqui não. Bem, o microscópio eletrônico, basicamente você tem uma coluna, um feixe de elétrons e varredura por quê? Ele está essencialmente varrendo a amostra. Um conjunto de detetores vai estar formando diferentes tipos de imagem sobre o material que a gente está observando. Então pode ser imagens de topografia, de contraste com número atômico, até imagens relacionadas à composição química. Então basicamente o que a gente tem é um sistema que seria uma fonte de elétrons. Essa fonte de elétrons dentro do sistema de vácuo bastante elevado vai estar mergulhando uma coluna abaixo, e aqui embaixo tem um conjunto de uma lente objetiva que vai estar justamente posicionando esse elétron numa área da amostra. Quanto menor a área, maior a magnificação. Aumentou a área, a magnificação diminui. Esse sinal vai para um detetor, simultaneamente a gente vai estar vendo que está sendo imageado ali na amostra, né? Existe uma coluna, comentei com vocês, essa coluna está sempre em vácuo bastante elevado, e existem diferentes tipos de fonte. Microscópios convencionais e mais antigos, todos eles com uma fonte de filamento de tungstênio, mesmo filamento de uma lâmpada incandescente, só com um formato bem distinto. Existe outro filamento de hexafluoreto de lantânio e o outro que seria de emissão de câmara. À medida que a gente vai mudando daqui para cá, o que acontece? O feixe vai ficando cada vez mais fino, a quantidade de elétrons nesse feixe vai aumentando. Seria a mesma coisa que eu abrisse uma torneira ou abrisse uma máquina vácuo, tá? Então, naquele mesmo diâmetro, a quantidade de água que a gente passa é bem maior. Então, a gente está, de uma certa forma, colocando mais elétrons num diâmetro menor e colocando uma quantidade bem mais expressiva de elétrons.
Isso vai trazer situações distintas em termos das condições de imagem. Então, o filamento, basicamente, se for olhar o filamento de tungstênio, passa uma corrente entre ele, aqui pelo filamento, vai ter uma temperatura bastante elevada e uma diferença de potencial entre esse filamento e uma placa com ânodo aqui embaixo vai arrancar elétrons. De 200 volts a 30, 40 mil volts, os elétrons vão estar saindo daqui e vão começar a mergulhar coluna abaixo. Bem, dependendo do tipo de filamento que a gente tem, ou da fonte, se é hexafluoreto de lantânio, se é filamento de tungstênio, nós vamos ter um determinado diâmetro desse feixe de elétrons. Então, se a gente for olhar um filamento normal de tungstênio, né, nós vamos ter alguma coisa aqui perto de 100 nanômetros desse feixe saindo do filamento. Se eu pegar um filamento de um FEG, nós vamos estar falando feixe com uma densidade extremamente elevada de elétrons, com uma espessura ou um diâmetro de alguma coisa perto de 2 nanômetros e com uma intensidade muito mais expressiva do que eu tenho no filamento de tungstênio. Infelizmente, para isso, a gente precisa ter 2 ordens de magnitude a mais de vácuo. Eu não posso nunca desligar esse filamento. Então, se ligou o equipamento, ele fica ligado, o filamento está comendo lá por alguma coisa de 14 a 18 meses, que é o tempo de duração dele. Enquanto o filamento de tungstênio, que nem uma lâmpada que se queima, pode durar um mês, é uma coisa baratinha, 5, 10 dólares, né? Então a gente troca isso daí no final do ano e faz uma conta muito expressiva. Esse outro, como precisa ter um vácuo muito mais elevado, o preço de um filamento desse não é mais 5, 10 dólares, 20 dólares, é alguma coisa como 10, 15 mil euros. E você precisa ter um sistema de vácuo bem mais sofisticado, que aumenta o custo de operação e manutenção do microscópio em alguma coisa perto de 30 mil euros, pelo menos por ano. Bem, seguramente a gente paga o preço para ter uma série de vantagens, né? Esse feixe de elétrons, então, desce por um conjunto de lentes e uma série de aberturas e, com a menor espessura possível, ele vai, então, atingir a amostra que está dentro do suporte de amostra. Esse feixe vai varrendo o material e, à medida que ele vai varrendo aqui, vai formando uma imagem. Então, existem vários mecanismos distintos de interação, cada um deles vai dar uma determinada informação para a gente. Esse feixe também pode ficar andando pela amostra, ou eu posso simplesmente, se eu quiser, parar esse feixe numa determinada posição, ou seja, eu tenho um controle de posicionamento. Se eu quiser fazer uma análise quantitativa de um micrômetro, eu tenho que pegar e parar ele num determinado ponto específico para poder fazer essa análise. Bem, depois lá embaixo tem a câmara de amostra. Os equipamentos mais modernos, a amostra, ela tem um sistema de posicionamento XY e Z, totalmente motorizado. Além disso, alguns ainda têm um sistema de rotação e eu também posso inclinar a amostra. Então você tem lá um sistema de 5 eixos de movimentação e condições eventuais de trabalhar em alto vácuo, ou para algumas situações eu posso pegar uma amostra, inclusive com água, e colocar ela diretamente lá dentro do microscópio. Então, para algumas aplicações na área de ciências ambientais, na área de microbiologia ou ciências biomédicas, eu posso pegar um tecido qualquer e colocar diretamente no microscópio, eventualmente com condições até de preservação de água, sem ter que elaborar muito em termos de preparação de amostra. Infelizmente, a gente perde bastante em resolução ou na qualidade da imagem, com altas magnificações, quando a gente não está trabalhando em alto vácuo. A gente está falando de material nanométrico, seguramente a condição de alto vácuo é a mais vantajosa, né? Então, na hora que esse feixe atinge a amostra, existe uma série de fenômenos que acontecem aqui. Esses elétrons vão interagir com o volume de material. A gente vê que nessa dimensão é bem menos do que em termos de profundidade, e em cada cota nós vamos ter um determinado tipo de fenômeno.
Um que a gente chama elétron secundário da formação de topografia, o elétron reto espalhado, aquele de espalhamento elástico, equivalente àquele que gera difração. Depois tem a parte de raio-x característico e raio-x contínuo, aquele mesmo que foi falado na parte de difração de raio-x, numa profundidade maior. Tá? A gente, da mesma forma que um ou outro de vocês tem aquele relógio antigo bolachão que chega no escuro, continua ainda durante um certo tempo gerando luz, né? A gente também pode ter fenômenos de geração de luz que a gente chama de catodoluminescência. E a profundidade pode variar de fração de micrômetro até alguma coisa perto de 5 micrômetros. Com informações de composição, topografia, cristalografia, potencial elétrico, campo magnético, ou seja, uma quantidade bastante expressiva de dados, né? Bem, o volume de interação é dado por uma equação dada aqui por Kanayama, onde esse R, Kanayama é essa profundidade, depende da massa atômica, depende da energia que a gente está incidindo, a aceleração, do número atômico e da densidade do material. Então, só para ilustrar algumas coisas, o que acontece em função do número atômico ser maior ou menor em termos desse volume de interação. Aqui, com a mesma condição de aceleração de 20 kV, então, basicamente, se for olhar, essa penetração passa a ser função de número atômico, né, do material, e quanto menor o número atômico, maior a profundidade que a gente tem. Outra coisa que a gente pode ver, à medida que a gente mexe com a aceleração de voltagem desses elétrons, ou da voltagem que tem no sistema, a gente vê que esse volume de interação ele reduz drasticamente. 10 kV, 20, 30, no caso de simplesmente pegar uma amostra de ferro a 20 uma amostra de ferro. Então, se eu quiser ter uma menor profundidade de penetração, basta simplesmente a gente diminuir essa aceleração. Então, diminuindo a aceleração, a gente tem condições de minimizar esse volume de interação e, com isso, conseguir fazer, por exemplo, análise química de volumes cada vez menores, né? Se a gente for pensar em termos de preparação, o que acontece se eu tiver um canhão de elétrons incidindo sobre esse plástico? Esses elétrons vão embora ou vão ficar aqui? Plástico é condutor? Não. Se o plástico não é condutor, o elétron chega aqui, vai embora? Vai começar a fazer uma montanha de elétrons aqui, né? E, bem, como é que você vai aterrissar um outro elétron com uma montanha de elétron aqui embaixo? Os elétrons que estão aqui embaixo, na hora que vier outro aterrissar, vai acontecer o quê? Vai começar a repelir. Então, de repente, você tem uma imagem no microscópio e a tua imagem começa a andar. Tá? Então, isso pode estar acontecendo simplesmente porque você tem uma quantidade de elétrons muito grande e esse que está chegando não tem espaço, então ele começa a ir parar onde pode, tem menos elétrons, você tem um fenômeno da tua amostra estar movimentando, ou você começa a ter um brilho bastante expressivo, tá? Daquilo que a gente chama de um artefato que é carga na superfície da amostra. Para isso, então, a gente recobre o material com uma película de material condutor. Carbono, ouro, cobre, platina, cromo, ou seja, você tem que ter um mecanismo de recobrir a tua amostra com material condutor e aterrar isso de forma que o elétron que chega vai embora, né? Tem vários equipamentos para isso. Aqui um exemplo de um equipamento desse na qual a gente simplesmente coloca um fio de carbono entre eletrodos, queima esse fio de carbono em vácuo e a gente simplesmente vai ter uma deposição de carbono sobre a superfície da amostra. O carbono é bastante vantajoso quando a gente quer fazer análise química, porque o carbono, como ele é um elemento leve, ele normalmente não vai interferir para a gente na parte analítica. Quando a gente está lidando com magnificações mais elevadas, a gente quer ver informações de topografia, a gente vai procurar fazer recobrimento com materiais que vão dar um filme muito fino e uma condição de condutibilidade bastante elevada que não vão se oxidar. Então, platina, ouro, cromo funciona muito bem para isso. Para essa condição, a gente já teria que ter uma condição de vácuo maior e isso daqui é feito através de deposição iônica com uma atmosfera de argônio. Alguns materiais, principalmente material particulado, a gente pode ter alguns problemas, né?
Imagine que eu tenho aqui uma chuva de íons de prata ou íons de ouro ou platina. O que acontece na hora que eu estou depositando isso? Vai ter determinadas posições aqui sobre o suporte e eu não vou ter uma condição adequada de recobrimento. Então, uma das formas que a gente utiliza é utilizar esse suporte num dispositivo rotativo. À medida que vai caindo essa chuva de íons de platina, cromo, ouro, seja lá o que for, isso aqui está girando e está inclinado. Então, com isso, a gente consegue uma condição muito mais uniforme em termos de deposição e alguma situação em termos de imagem fica aqui evidenciada para vocês. Aqui, uma quantidade de carga de superfície muito grande, uma imagem muito ruim, com a amostra inclinada e rotacionando, eu consigo ter uma imagem em termos de microscopia muito mais adequada, né? Então, uma das coisas que a gente for ver, a gente encontra uma quantidade bastante expressiva até de microscópio eletrônico, mas a qualidade da imagem depende muito da condição do equipamento e principalmente da preparação. Se a gente não tem uma condição adequada de preparação, a gente sofre muito, né? Vamos falar agora então sobre algumas imagens e alguns tipos de interação. O primeiro delas seria o elétron reto espalhado. Esse elétron reto espalhado é aquilo que a gente já viu lá da mudança de trajetória sem perda de energia. Então, basicamente, o elétron vai entrando dentro da amostra, vai mudando de trajetória mais que 90 graus, e uma pequena parcela disso vai sair pela superfície. Se o número atômico disso aqui é maior, o que acontece? Ele devolve mais. Se o número atômico é menor, vai penetrar mais fundo e vai devolver menos para a superfície. Então, esse elétron reto espalhado, ele é extremamente interessante porque ele dá informação para nós sobre o número atômico médio da amostra. Então, esse slide aqui mostra diferentes situações de 5 a 50 keV de aceleração, e a gente vê que tem praticamente o mesmo padrão. Esse coeficiente de reto espalhamento, ele aumenta com o número atômico. Então, é uma informação, um tipo de imagem que independe muito da condição de operação e que vai trazer para a gente a possibilidade de diferenciar fases. Então, se for pensar aqui em termos de número atômico, para número atômico mais baixo, uma pequena diferença de número atômico 0,1, 0,2 a gente consegue diferenciar. Já para número atômico mais elevado, essa diferenciação é um pouco mais complexa, né? Considerando alguma coisa com número atômico médio perto de 30, boa parte dos materiais que a gente encontra, a gente consegue ter uma diferenciação de 0,5 em termos de contraste de número atômico. Aqui está uma imagem, por exemplo, de ver o ouro bem claro, ferro, aqui o arseneto de ferro, aqui o arseneto de ferro com enxofre, que a gente já também tem uma distinção. Cada nível de cinza tem uma composição química diferente. Se a gente tiver um espectrômetro de raio-x, a gente teria condições de identificar qualquer composição qualitativa ou quantitativa de cada uma dessas porções. Aqui, ainda numa situação, se a gente for olhar essa barra aqui, está aqui um microscópio de filamento tungstênio 20 micrômetros, a gente consegue ver feições, algumas delas aqui com espessuras que vão ter alguma coisa aí ao redor de 1, 2, 3 micrômetros, que a gente consegue ter uma boa diferenciação em termos de contraste de número atômico. Se a gente pegar um microscópio com filamento de field emission, né, emissão de campo, essa diferenciação fica mais clara ainda. Tem um outro tipo de elétron que a gente chama de elétron secundário, que é um elétron de baixa energia. Tem uma forma mais clara para mim de, se for daquele volume de interação, a gente tem elétron secundário sendo gerado em todo aquele volume. Se eu pegar cada um de vocês e jogar 1 metro de profundidade, quantos de vocês chegam na superfície? Pressupondo que vocês não têm pânico com água, né? Vocês vão chegar na superfície, né? Todos. Se eu lançar vocês a 10 metros de profundidade, o que acontece? Tá? E se eu lançar a 50 metros de profundidade? Alguém chega aqui em cima? Tá? Então aquele volume de interação tem elétron secundário sendo gerado em todo aquele volume, mas somente aquele que está lá em cima tem fôlego para sair para a superfície. É um elétron de baixa energia que tem que atravessar uma certa quantidade de matéria.
Então, só o que está lá no topo sai, tá?